O Ministério Público denuncia o ex-presidente Lula e o filho Lulinha na Operação Zelotes. A acusação é de lavagem de dinheiro, organização criminosa e tráfico de influência. O prefeito eleito de Embu das Artes, em São Paulo, tem a prisão decretada por lavar dinheiro para o tráfico de drogas. Inflação de novembro é a menor para o mês em 18 anos. O parlamento da Coreia do Sul abre processo de impeachment e a presidente é afastada do cargo. CBF denuncia o Internacional ao Ministério Público por fraudar documento. A polícia britânica identifica mais de 80 suspeitos de abuso sexual contra jogadores de futebol. Vítimas tinham entre 7 e 20 anos de idade. A suspeita de que alguns clubes teriam dado dinheiro a vítimas para evitar que os casos chegassem à justiça. Wagner Mancini é o novo técnico da Chapecoense. Roberto Cabrini entrevista o Anjo, o menino que guiou a equipe de resgate ao local do acidente na Colômbia. Um milagre? Um milagre. Shoppings de São Paulo oferecem até piquenique com Papai Noel para atrair clientes neste fim de ano. Está no ar o SBT Brasil, com Carlos Nascimento e Raquel Sherazade. Boa noite. Boa noite. A Justiça decretou hoje a prisão do prefeito eleito de Embu das Artes, cidade da região metropolitana de São Paulo. Ney Santos, do PRB, é acusado de lavar dinheiro para a maior quadrilha de tráfico de drogas do Brasil. A polícia prendeu uma ex-candidata a Miss São Paulo e o namorado dela. O casal é acusado de comandar um esquema de tráfico de drogas no interior paulista. Em Brasília, uma menina de 5 anos que nasceu com a doença rara corre o risco de morrer por falta de remédios. A mãe já perdeu outros 2 filhos com a mesma doença. 4 professores e 2 servidores da Universidade Federal do Rio Grande do Sul foram presos hoje. Eles são suspeitos de desviar quase 6 milhões de reais que deveriam ser repassados para estudantes com bolsas de estudos. A Universidade Federal do Rio Grande do Sul informou que não foi procurada pela Polícia Federal, mas está à disposição para prestar os esclarecimentos necessários. Vamos agora a outras notícias pelo Brasil. O gerente da Lamia, empresa responsável pelo voo que caiu na semana passada com a delegação da Chapecoense, vai ficar preso até o fim das investigações. E as últimas notícias sobre os sobreviventes do acidente com o avião da Chapecoense são animadoras. Segundo os médicos do clube, o zagueiro Neto acordou do coma induzido e já se comunica. Ele permanece internado na UTI. O lateral Alan Ruschel e o jornalista Rafael Renzel devem ser transferidos para Chapecó nos próximos dias. Já o goleiro Jackson Follmann permanece em observação após uma nova amputação e será encaminhado para o Hospital Albert Einstein, em São Paulo. No dia do acidente da Chapecoense, muitas pessoas se lembram de ter visto um rapaz muito jovem ajudando no resgate. Depois, esse rapaz desapareceu. Houve até quem acreditasse que era um anjo. Na Colômbia, Roberto Cabrini encontrou esse rapaz de 15 anos que conta agora os detalhes daquela madrugada. A polícia britânica identificou 83 suspeitos de cometer abuso sexual contra jogadores de futebol entre 7 e 20 anos de idade. A maioria deles resolveu denunciar décadas depois dos crimes, graças ao movimento dos próprios jogadores. Em menos de um mês, a polícia recebeu pelo menos 350 queixas. Sérgio Uti. Aqui no Brasil, o feijão e o tomate, 2 antigos vilões da inflação, quem diria, ajudaram o mês de novembro a ter a menor taxa em 18 anos. O Ministério Público Federal denunciou o ex-presidente Lula, um dos filhos dele e mais 2 pessoas pelos crimes de tráfico de influência, lavagem de dinheiro e organização criminosa. A Justiça Federal ainda vai decidir se recebe ou não a acusação. O Instituto Lula informou que não teve acesso à denúncia, mas nega que o ex-presidente e o filho dele tiveram conhecimento de qualquer ato relacionado à compra dos aviões e à prorrogação de incentivos fiscais para montadoras. Os advogados da empresa Marcondes e Maltoni não foram localizados. Vamos ao vivo a Brasília falar com Kennedy Alencar. Kennedy, boa noite. Qual é o impacto político de mais essa denúncia contra o ex-presidente Lula? Obrigado, boa noite, Kennedy.
No Rio de Janeiro, a procura pela conversão de carros para o gás veicular aumentou 103% em comparação com o ano passado. Os motoristas que fazem a mudança, além de economizar no posto, têm outro incentivo, um desconto no IPVA. Veja daqui a pouco, Justiça do Rio de Janeiro bloqueia bens do prefeito Eduardo Paes. Parlamento da Coreia do Sul abre processo de impeachment contra a presidente. CBF denuncia o Internacional ao Ministério Público por fraude de documento. Wagner Mancini é o novo técnico da Chapecoense. A gente volta já já. A polícia já identificou 9 suspeitos de assassinar o turista italiano que entrou por engano numa favela no Rio de Janeiro. Até agora ninguém foi preso. A Justiça do Rio de Janeiro bloqueou bens do prefeito Eduardo Paes. Em nota, a Fiore Empreendimentos Imobiliários afirmou que só vai se pronunciar depois de receber a notificação da Justiça. O governo negou a possibilidade de alterar na reforma da Previdência a idade mínima de 65 anos para a aposentadoria. E a exclusão dos militares do texto, que ainda será discutido, já provoca reação no Congresso. O primeiro-ministro da Coreia do Sul assumiu interinamente a presidência do país depois que o parlamento abriu um processo de impeachment contra a presidente. E veja em instantes. Wagner Mancini é o novo técnico da Chapecoense. As promoções de fim de ano. Shoppings oferecem até piquenique com Papai Noel para atrair clientes. Não perca, é já já. Você já se sentiu assediada pelo motorista de táxi? Quem já enfrentou o constrangimento ou prefere evitar essa situação recorre cada vez mais aos aplicativos com a opção Mulher ao Volante. E agora o futebol, a Chapecoense apresentou hoje Wagner Mancini como novo técnico, 11 dias depois da tragédia com o avião do clube na Colômbia. Bruno Vicari, boa noite. O futebol não será o único desafio, do novo técnico da Chapecoense. Isso que é curioso, Nascimento? Boa noite, Raquel, porque normalmente quando a gente fala em desafio para um treinador, a gente está pensando em títulos, Mas agora é bem diferente. O Mancini tem que reconstruir toda uma equipe e até me parece um bom nome para isso. Hoje a Chapecoense não é apenas um time do interior de Santa Catarina, virou uma atração mundial. Paulo estão garantindo a diversão da criançada neste Natal. Brincadeiras interativas e até um piquenique moderno com o Papai Noel são os atrativos deste ano. Você assiste agora mais um capítulo da reta final de Cúmplices de um Resgate e depois tem Carinha de Anjo, a nova novela do SBT. Boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau.